Olá, pessoal. Aula passada vimos a distribuição eletrônica, né, que segue uma ordem crescente de energia, e hoje então nós vamos trabalhar um pouquinho com ela. Primeiro, preciso mostrar para vocês o que é subnível mais energético. Copiem tudo isso no caderno. O subnível mais energético é sempre o último da distribuição eletrônica para cada elemento, ó. Vai ser sempre o último. Então eu coloquei aqui o cloro. Nós vamos seguir o quê? Nós vamos seguir essa ordem crescente aqui, ó. Então o cloro é 17, ó, pessoal. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Se eu colocar 3P6, ele vai ficar com 18 somando aqui em cima, ó. Mas ele só tem 17 elétrons. Por isso, sempre eu posso diminuir o último de acordo com essa quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera. Eu nunca posso aumentar, mas diminuir sim, tá? Então ficou, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12 e 17. Fechou aqui. Qual é o subnível mais energético? É o 3P5. Depois o escândio, ó. Eu peguei o escândio número atômico 21. Então, segue aquela ordem também, sempre não mudando nenhum de lugar. Então, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ó, depois do 4S2, gente, vem o 3D10. É lógico que vocês não vão colocar 10, senão vai fechar 30 elétrons. Ele não tem 30, ele tem 21. Então, 20, aqui eu coloco só um elétron e fecha a distribuição dele. Bom, qual é o subnível mais energético do escândio? É o último, 3D1, ok? Bom, agora vamos para a camada de valência que eu posso simbolizar por CV. É sempre a mais externa, a mais para fora do átomo, a camada de valência. Então, eu fiz o silício. Fiz a distribuição eletrônica dele, ele parou em 3P2, em vez de 3P6 eu coloquei só 2 elétrons, tá? Aí fechou, ó, 10, 12, 14 elétrons. Aí as camadas. Camada K é essa porque é o número 1. O 2S2 e o 2P6 estão na L, porque tem o número 2 na frente. O 3S2 e o 3P2 estão na camada M, porque é o número 3 na frente, terceira camada. Bom, qual é a camada de valência? É a M, porque é a que está mais longe do núcleo. A ordem é essa: núcleo, K, L, M. Essa é a mais externa. Então, a camada de valência é a mais externa do átomo. Então, pessoal, olha só. Eu propus aqui mais uns exemplos e depois exercícios para vocês copiarem tudo isso no caderno e já se exercitarem. O vanádio, tá? O vanádio tem número atômico 23. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, deu 20, então depois vem o 3D10, né, que eu vou diminuir. Então, 3D3 para fechar 23. Qual é o subnível mais energético dele? É sempre o último da distribuição eletrônica. Então, é o 3D3. Essa é a resposta. Qual é a camada de valência? Vocês vão sublinhar as camadas, mas é onde tem o número maior, ó. Aqui tem a camada N, ó, porque esse pertencem a M. Mas a N é a mais externa, vem depois da M. Então, camada de valência é a N, é onde tem o número maior na frente. Configuração da camada de valência, que tem uma novidade. É tudo aquilo que eu sublinhei que tem na camada de valência. Então, é o 4S2. Se fosse essa pergunta aqui, ó, gente, qual é a configuração da camada de valência do silício? É o 3S2 e o 3P2. É tudo que tem nessa camada de valência. Cada caso é um caso.
Vamos ver agora o rubídio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s1. Contem para fechar 37. Qual é o mais energético? Aquele que eu parei, 5s1. Qual é a camada de valência? É a quinta camada. Qual é a quinta? A camada O. Qual é a configuração? É aquilo que eu sublinhei. Então, o 5s1 que tem na camada O, na camada de valência. Depois você sublinha em todas as camadas e vão encontrando, pessoal. São esses os elementos, ó, o sódio, o manganês, o selênio, o molibdênio, a prata e o iodo que eu quero que vocês façam no caderno as mesmas coisas que eu fiz aqui. Um beijo!